Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Nome importante da comunicação brasileira. Tuta, como era conhecido, fez história no rádio e criou programas de sucesso na televisão. Homem de impecável olhar para o sucesso, deu os primeiros passos na carreira em 1949, como auxiliar na então Rádio Pan-Americana. 3 anos depois, assumiu a direção geral da emissora. Ele entrava no estúdio, mexia na câmera e ficava olhando, abria a tampa, aquele negócio. E nós, daquela época, tínhamos cada um a sua câmera. Era uma câmera Dumont, desse tamanho, um cabo aquela dessa grossura. E cada um tinha a sua câmera. E ele sempre estava na minha câmera, que era 3, e ele vinha, abria a tampa, via o urticom, o tubo, aquele negócio todo. E eu falei com o doutor Batista, que era o nosso engenheiro que deu o curso, falei, ô doutor Batista, quem é esse garoto aí que fica mexendo no equipamento, tudo? Ele falou, bom, ele é o que vai dirigir externa, além de ser o dono da televisão. Eu falei, ele é o dono? É. Eu falei, mas não é possível, tal. Aí me aproximei do Tuta e chamava ele de Antônio, e chamo ele de Antônio até hoje. Eu falei, Antônio, você conhece, pelo que eu estou vendo, melhor essa câmera do que eu. Ele falou, não, que eu conheci essa câmera, que eu fiz como se fosse um estágio nos Estados Unidos, tudo. E ali o Tuta nasceu já como diretor de TV, porque ele montou o caminhão de externa, exatamente como ele queria, era lindíssimo o nosso caminhão de externa, nossa, era um negócio. E ele gostou mesmo, foi direção de TV, que ele permaneceu a vida toda da nossa amizade fazendo direção de TV. E ele, às vezes, sentado no palco, dava as sugestões. Seu Tuta ajudou a criar programas que marcaram o povo. Na década de 1960, já na TV Record, criou os famosos festivais, que contribuíram para a explosão de movimentos como a Tropicália e a Jovem Guarda. Na década de 50, nos primórdios da TV, Antônio Augusto Amaral de Carvalho começou a mostrar o seu brilho para o Brasil inteiro. Em 1949 eu comecei, em 53 eu fui para a televisão, comecei a trabalhar na televisão sem entender absolutamente nada de televisão, vamos começar a participar. Eu acho até que foi interessante começar buscando caminhos, porque nós tivemos oportunidade, nós e a equipe, o Nilton, todo mundo que trabalhava na época, de buscar coisas diferentes para a TV. Éramos iniciantes, podíamos arriscar tudo, a TV também não tinha, a Tupi era de 50 e nós estávamos em 53. Nós começamos a fazer uma televisão com emoção, sabe? E naquela época a televisão era difícil fazer, porque nós fizemos um curso de 5 meses, não é? E eram 48, de 48 ficaram 16, eu fiquei entre os 16. E o Tuta já tinha feito alguma coisa nos Estados Unidos, que ele amava a adoração do Tuta era tirar fotografia, a adoração do Tuta, quando chegaram as câmeras, nossa, era um negócio de louco. Sempre à frente do tempo, seu Tuta implantou o jornalismo 24 horas por dia e colocou como prioridade a informação e prestação de serviço no que seria a transformação da antiga Rádio Pan-Americana em Jovem Pan, na década de 1970. Eu sou jornalista já de nascimento, eu nasci meio jornalista. Eu sou xereta, eu quero saber as coisas, então é um pouco do jornalismo. Então sempre fui fã do jornalismo. E na época antiga existia a difusora que tinha o Carlos Espera, o Tico Tico, que fazia um jornalismo um pouco mais popular do que o nosso, mas fazia um jornalismo. Então a gente queria, de uma certa maneira, bater
aquela ideia antiga de um jornalismo mais popular, mas com um jornalismo de peso e tal. E com os anos, pegando os grandes comentaristas e repórteres para trabalhar no nosso jornalismo, nós conseguimos, eu acredito, um jornalismo do melhor que existe. Em 1973, Tuta tornou-se acionista majoritário da emissora, que mudou a forma de fazer rádio no Brasil. Uma forma que conquistou a todos. Ele tinha uma sensibilidade para criar e, ao mesmo tempo, a gente já estava trabalhando e uma semana estava nascendo alguma coisa, um programa, sabe, uma ideia nova. A sensibilidade dele é muito grande, era muito, muito grande. Ele era emoção e coração em tudo que fazia, com um sorriso que cativava todos. Com audácia e determinação, seu Tuta fez a Jovem Pan voar alto, ganhou força e se tornou a emissora mais prestigiada do país. Foi um fato marcante e significativo na construção do futuro da Jovem Pan, onde o Tuta o tempo todo conduzia com sabedoria, com acolhimento do trabalho profissional, com respeito pelos próprios funcionários e respeito pelos próprios protagonistas que compareciam na redação da Jovem Pan para contribuir com informação e com conteúdo, né? Então, o Tuta foi... eu acho até que ele teve uma marca histórica, ele construiu uma marca histórica e por isso a relevância de reiterar que o conteúdo era de credibilidade e de respeito ao espectador e o ouvinte, né? Inicialmente ao ouvinte e depois o espectador com a TV Jovem Pan. E ao longo de essa trajetória, eu tive o privilégio de conviver com o Tuta e aprender com o Tuta. Seu Tuta conseguiu deixar a Pan próxima da vida dos brasileiros, principalmente com os jargões que caiu no gosto do povo. As pessoas de grande competência profissional que tanto fizeram pela comunicação aqui no Brasil. É lamentável a partida dele, mas ao mesmo tempo que me conforta saber que ele viveu muito bem enquanto pôde, né? E deixa um legado extraordinário para as novas gerações. Eu sempre falo com os jovens com quem eu tenho a oportunidade de conversar, eles que procurem saber um pouco da história do rádio brasileiro, da história da Jovem Pan. É uma música que se completa com os anos, ela é sempre moderna. E mesmo agora, você vê, são 11h48, já estamos quase no vambora, né? 11h48, repita. 11h48. E o Repita, como é que surgiu o Repita? É a mesma que coisa. É uma marca registrada. A mesma coisa que o Vambora. De repente alguém chamou a hora certa e disse Repita e se tornou um jargão da rádio, né? O homem que tinha o olhar certeiro para o sucesso. Inclusive, um olhar sem sombra de dúvidas, implacável para descobrir grandes talentos. Eu estou sempre olhando para as pessoas, entende? Então, as pessoas que não tem nada a ver comigo, mas eu assisto outra televisão, outra coisa, estou sempre de olho nas pessoas. Então, de repente, você precisa um apresentador e você não tem. Apresentadores não estão aí dando sopa. Então, fala, puxa vida, onde eu vou roubar o apresentador? Pô, fulano leva jeito, fulano lá leva jeito, vamos tentar com ele. Então, chama o cara e tal, o cara trabalha e dá certo. Aí você fala, pô, descobridor de valor, não é isso aí, é que você tem que ficar de olho. O Jô Soares surgiu patinando, porque a Record tinha um rink de patinação, que era na frente da estação, aí é onde é a Record mesmo. E ele veio da Suíça para cá, ele estudou 5 anos, 10 anos na Suíça, sei lá,
E daí veio pra cá. Então eu tava patinando. Falei, pô, esse cara patina muito, né? Vamos conversar com ele pra ver. Aí conversa vai, conversa vem. Pô, você não gostaria de fazer televisão? Eu gostaria. Então vamos ver o que dá pra fazer. E aí foi. Aí ele fez umas entradinhas nos programas. Depois tinha o programa dele próprio. E assim vai. Depois ele foi pra Globo, foi fazer humorismo na Globo. Aqui ele tinha feito Família Trapo. Então o grande narrador aparece numa cidade como Osmar Santos, em Marília. A gente foi até lá buscar ele para comparecer. E é assim que são descobertos os valores, são expostos ao rádio mais pesado, né? O rádio mais forte. Eu devo realmente toda a minha carreira profissional, que eu estou na PAN desde 82, eu cheguei com 20 anos. Eu tenho 63, completo domingo, dia 10 de novembro. 63, eu estou há 43 anos na PAN. Então eu devo minha carreira profissional a esse homem. E em 2000, ninguém acreditava em mim, em razão de todos os problemas que eu vivi durante os 7 meses, numa psicose maníaco-depressiva, com sintomas gravíssimos. Ele não, ele apostou em mim, quadriplicou o meu salário, me deu a condição de titular de esportes da Jovem Pan. 2 dias depois já me colocou viajar numa viagem para o Chile, que nós fomos transmitir um jogo Chile-Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Enfim, gente, esse homem eu vou ter, e eu falo isso para os filhos dele agora. Eu tenho um contato com o Marcelo, com o Tutinha, e quando eu tenho contato com eles eu falo, eu tenho uma gratidão pelo seu pai, que não tem preço que pague essa gratidão que eu tenho pelo seu Tuta, por tudo que ele representou na minha vida. Olha, falar do seu Tuta é falar de um empresário ousado, corajoso, mas também uma pessoa de coração. Características, acho que marcantes nessa minha convivência. Lá se vão 26 anos de Jovem Pan com o seu Tuta. Acho que isso tudo marcou também a minha chegada à Jovem Pan lá atrás, no ano de 1998. Tinha rodado por alguns estágios aqui em empresa de comunicação no Rio de Janeiro. Estagiei desde o meu primeiro período na faculdade, mas era uma época em que havia uma rotatividade, um rodízio muito grande dos estagiários. Dificilmente alguém era efetivado. Cheguei no último período, já sabendo que eu não ia ficar na empresa de comunicação para a qual eu estava prestando serviço. Bateu aquele medo, aquele desespero. Fui vender calça jeans, fui ser comerciário. E eis que um belo dia toca meu telefone dizendo, olha, pintou uma vaga na Jovem Pan. Eu me animei rapidamente porque estava me formando em jornalismo e queria exercer a minha futura profissão. Quem fez essa ponte minha com a Jovem Pan foi o saudoso Israel Gimpel, que era o correspondente da época aqui no Rio de Janeiro. O seu Tuta avalizou rapidamente a minha contratação, nem fiz teste, experiência, nada disso. Disse que se tinha o crivo do Israel, já era uma espécie de selo de qualidade. Mas um belo dia Israel virou para mim e falou assim, menino, garoto, você tem que conhecer o seu Tuta. Ele é uma pessoa diferenciada. Vamos a São Paulo. Nem me preparei muito para essa ida a São Paulo, foi uma coisa quase que no automático. Ele falou comigo no meio da semana, já no fim da semana a gente estava indo para São Paulo. Cheguei em São Paulo, na Avenida Paulista, como diziam, né, o espigão da Paulista, tremendo, imagina, um menino recém-formado ali, entre estagiário e recém-formado. Procurei logo no campo visual o seu Tuta. Estava lá na antiga redação da Jovem Pan, naquela salinha ao fundo. Me recebeu com muita fidalguia, com muita educação, me tratou como se fosse um profissional, um jornalista experiente que já estava na casa há 10, 15, 20, 30 anos. Onde quer que ele esteja, sem dúvida alguma, é um lugar de paz, de generosidade, de muito altruísmo, porque isso tudo acho que foram marcas do seu Tuta enquanto ele esteve aqui entre nós. Quem esteve ao seu lado sabe da grandiosidade do coração de quem sempre caminhou acompanhado. Porque, segundo o seu Tuta, ninguém faz sucesso sozinho. Ele foi responsável pelas primeiras transmissões esportivas ao vivo, a partir de estádios fora do eixo Rio-São Paulo. Todo ano queria fazer ela direta, fazer toda a São Silvestre acompanhando, como se faz hoje em dia. Mas na época era muito difícil isso aí. Então eu fiz 2, 3 anos a São Silvestre e não consegui fazer esse ao vivo.
Mas numa dessas últimas que eu fiz, quando deu largada a São Silvestre, eu falei pro cara, grava toda a São Silvestre. Aí o cara gravou, desde o tiro, gravou tudo lá. E o caminhão foi seguindo. Só que o caminhão seguia, mas não punha no ar, porque não tinha como pôr no ar na época. Então tinha alguns pontos fixos que fazia a São Silvestre. Aí quando chegou no ano seguinte, falei, leva a fita. A hora que der saída, bota a fita aí pra correr. E acompanhamos a corrida inteirinha, velha. Um pouco da nova, e os pontos fixos, e a corrida que foi ao ar, né, em rolo de fita. Aí você fala assim, pô, mas como é que os caras não viam os corredores? Não dava para ver, porque antigamente você não tinha lentes luminosas o suficiente para você fazer a São Silvestre. Pô, todo mundo, que beleza! Esse ano a TV Record deu show, transmitiu a São Silvestre de ponta a ponta. Foi um enganation, né? Mas às vezes a gente faz isso. Carnaval eu fazia assim, eu gravava carnaval sexta, sábado, domingo. Eu ia no Paulistano, eu fazia o Pinheiros ao vivo e o Paulistano gravado. Só que eles pensavam que era ao vivo, né? A gente só tinha um caminhão, não tinha como fazer melhor, entendeu? Então você tem que usar os recursos que você sabe. O público tem que ir atrás. E gosta da mesma coisa, porque a música era do ano, né? Os caras que estavam dançando eram do ano, só que era do dia anterior, mas e daí?